Verônica, a gente vem conversando nas últimas sessões, né, sobre o seu papel de mãe nessa família que está se formando agora, né, de você recuperar, de fato, esse lugar que é seu. Né? Então, eu acho bem importante a gente pensar um pouco nessa sessão sobre o que a gente falou na semana passada sobre o pai biológico, possível pai biológico aí da Larissa, né? Principalmente pensando que no envolvimento de vocês, no casamento de vocês, que ainda não é oficial, mas na relação de vocês, a gente sempre tem duas partes, o esposo e a esposa. Como que é pensar isso para vocês? O quanto será que essa relação está de igual para igual? Eu sei da sua gratidão enorme pelo seu esposo, né? Mas o quanto será que a gente não vai depositando só no outro as responsabilidades que cabem a nós? Né? Que bom que a Larissa está começando a construir uma ótima relação com ele enquanto padrasto, porque esse é o lugar que ele ocupa na vida dela, né? E isso é muito importante. Mas, como a gente vinha falando na semana passada, né? Existe um lugar de pai biológico que está ausente ainda. Como foi para você? Você conseguiu recuperar essa história? Você conseguiu ir atrás desse pai? Conseguiu pensar sobre isso? Porque eu acho que a gente precisa pensar justamente nesse aspecto, de como eu, enquanto mãe, ocupo o lugar de mãe, enquanto pai, ocupo o lugar de pai, enquanto padrasto, ocupo o lugar de padrasto, para cada um ter um lugar e um papel específico nessa família, para que a gente pare de misturar todos esses papéis e todos fiquem perdidos. Você conseguiu ir atrás disso? Me conta um pouco. Eu fui atrás de um colega meu que conhecia o Ricardo, que provavelmente é o pai das minhas filhas. E eu fui falar com o Ricardo, e ele também acha que é pai, porque eles são muito parecidos. Então, ele aceitou, ele saiu da vida de cafetão, é casado, tem um filho, e aceitou fazer o teste de DNA. Olha que bonito isso, né? Hoje, estou te vendo menos aqui, menos fechada no seu mundo e no seu bico. Tem um sorriso. Eu te falei que sairia esse sorriso de alguma forma, né? E é muito importante você lembrar quem é você, né? O quanto você foi forte por fazer isso. O quanto, por mais difícil que possa ter sido você enfrentar isso, com o seu fortalecimento aqui nas sessões, com você se enxergando enquanto uma pessoa que superou uma baita história, ressignificou um baita trauma aí durante a sua vida, está hoje, de novo, fazendo faculdade, buscando construir a sua família ao lado do Ismael, buscando recuperar as suas filhas, seu lugar de mãe, né? Então, você é uma pessoa muito forte, você é um exemplo que precisa ser seguido, vocês dois, enquanto um casal, né? De que, olha, quantas histórias a gente não ouve de crianças que vão para um abrigo e ficam ali desassistidas dessa família biológica. E você está batalhando o seu lugar, né? Então, não esqueça dessa sua força. Eu acho que é esse resgate que a gente precisa começar a fazer, de você saber qual é o seu lugar e o que existiu ali no caminho para você chegar a ocupar e sustentar esse lugar, né? Então, não posso deixar de aplaudir a sua atitude de hoje, a sua posição enquanto pessoa hoje na sessão, que está muito mais aberta, mesmo, né, diante das resistências da semana passada. Fico muito contente de que hoje você está bastante diferente, né? E isso vai sendo a prova de que, olha, dá para eu encarar esses fantasmas, dá para eu colocar uma pedra resolvendo esse problema. Não uma pedra só para que ela afunde para o fundo do mar e nunca mais seja ouvida falar. Como que é para você apoiar isso, Ismael? Foi assim, eu mandei mensagem para ele, explicando da situação e tudo mais. Ele não respondeu para mim, respondeu só para ela. E aí, tudo bem. Eu deixei claro para ele que a nossa casa está de portas abertas, certo? A Verônica foi, conversou. E eu posso dizer assim, de antemão, não é nem necessário fazer exame de DNA, porque as meninas são a cara dele. Eu deixei ele despreocupado com relação a isso aí, com relação ao pagamento e tudo mais. Se ele não conseguir pagar, a gente paga, tá?
O que a gente quer deixar claro aqui é o seguinte: a Verônica passa pelo que passa e eu estou aqui para ajudá-la. É isso que tem que ser pensado a todo momento. A gente faz isso não só por nós, mas pela Larissa, porque a minha família ama ela e eu amo essa menina. Então, é muito diferente do que é simplesmente um padrasto. Como a gente ouve por aí, é só aquele homem que vai estar lá sustentando. Não, eu gosto dela. As minhas filhas gostam dela. A minha família gosta dela. Então, é muito além de só estar nesse vínculo. A Larissa é uma criança, por mais que essa história seja muito complicada, a Larissa tem 3 pais. A Larissa tem o Marcos, possivelmente o Ricardo, a gente só precisa ter o documento na mão, mas isso é de menos, e a mim. Enquanto a gente estiver aqui, ela tem todo o suporte necessário para enfrentar esse passado, que é o da mãe, e que a gente consiga colocar ela num trilho onde ela não cometa os mesmos erros que cada um de nós já cometeu. A gente vai tentar limpar o caminho para ela. É um problema que ela vai ter que enfrentar. Enquanto a gente estiver aqui, vai poder falar para ela de que a vida não é fácil. E a vida dela, tão pequena, já começou bem complicada. E a gente está aqui justamente para tentar demonstrar para ela que, com a família, tudo se supera. A gente está aqui para mostrar para ela que é importante o que a gente está fazendo e é importante para ela saber a sua história. Ela poder olhar para trás e saber de onde ela veio e, a partir daí, ela saber para onde ela vai, com o apoio que a gente está aqui para dar para ela. A família de vocês tirou sorte grande, né? Porque olha isso, né? Reforçando aí o que o Ismael trouxe, quantos pais presentes na vida dessa criança, né? A Larissa tem muita sorte de ter você, Ismael, nesse sentido de desejar dar esse suporte todo, né? E a partir da sua fala, eu quero até pensar com vocês, né? É muito importante esse suporte. Mas como que é, Verônica, você pegar essa autonomia, você caminhar com as suas próprias pernas, né? Porque, de novo, o Ismael, ele é essencial na sua vida no sentido de que, olha, que bom, eu posso ser grata pelo universo ou por qualquer coisa aí ter direcionado e vocês terem se encontrado, né? Mas como que é para você pensar em caminhar com as próprias pernas? Porque é justamente disso que a gente está falando o tempo todo. Às vezes eu posso soar um pouco repetitiva, mas é justamente para entrar. Para a gente entender a importância de que, olha, eu sou a mãe, eu preciso ter essa autonomia de sustentar isso, né? Então, hoje você está fazendo a faculdade, você ainda não trabalha, então a gente precisa começar a entender aí como que funcionaria, que bom que vocês estão juntos, mas se não estivessem, né? Porque o casamento de vocês vai acontecer, você já tem aí uma união estável, vocês já estão há bastante tempo, mas eu acho que de agora em diante a gente precisa também olhar um pouco para isso, de olha, como que eu, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto responsável, sustento esses desejos, né? Porque e se faltar? E se o Ismael faltar em algum momento? Se acontece alguma coisa que, olha, não, vamos separar, é isso, como fica? Como fica a Verônica mãe? Como fica a Verônica independente, autônoma? Acho que é importante a gente pensar nisso. Eu vou conseguir. O Ismael, ele é muito importante na minha vida. Tudo que eu já consegui foi através do Ismael. Por ele estar do meu lado, por ele me ajudar. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir terminar minha faculdade, eu vou conseguir cuidar das minhas filhas, eu vou conseguir. Ele me dá esse apoio que eu preciso. Vou congelar um pouco a cena para a gente voltar com a cena. Que assim, a Verônica, ela fazia bico na sessão, ela peitou o terapeuta diversas vezes. Tipo assim, você está pegando pesado comigo. Eu acho que assim, eu vou conseguir sim e tal, né? E às vezes assim, a terapeuta tinha que falar, né, Mariana, assim, olha, eu estou fazendo questionamentos que provavelmente o juiz vai fazer, os técnicos do judiciário vão fazer. Não é questão de preconceito, não é questão de tipo assim, né? Você não gosta de mim, fica me atacando. Eu não estou te atacando. É que você tem que estar preparado
preparada até para responder em juízo o processo que está em andamento. Então, são questões que, se eu não fizer, os técnicos e os juízes vão fazer. Então, assim, o importante, 2 falas aqui, a reconotação positiva. Então, quando esse pai, esse padrasto, vamos dizer assim, pega e fala assim, eu vou ajudá-lo, ele vai atrás do pai biológico da Larissa. Né? Então, ele incentiva ela, ele abre as portas da casa dele se ele quiser ir, se ele quiser ver a filha, tudo isso. Então, assim, é de uma dedicação, de uma resiliência, de uma participação na vida, tanto da Verônica quanto da filha, de uma grandiosidade muito grande. Então, a gente tem que colocar isso, porque, assim, cria uma certa dependência emocional da Verônica, mas, ao mesmo tempo, assim, ele dá uma sustentação nessa ajuda que ele está dando, não só como pai, padrasto da Larissa, como pai também, das duas. Né? Então, assim, eu assumi a minha companheira, a minha esposa, com o combo inteiro, com o que veio. É isso que eu vou levar adiante. Não é só pela metade, eu não quero só a Verônica, eu quero ela com a história de vida dela. Se ela tiver que trazer as 3 filhas, vou assumir as 3 filhas dela. Então, isso é importante. Fala. Não, eu só queria complementar que é interessante o quanto o Ismael ele funciona muito como um coterapeuta na sessão. Então, com a maturidade dele, com o enfrentamento na vida, ele já era mais velho que a Verônica, tinha uma trajetória aí, né? Então, foi bem interessante porque ele o tempo todo dava a mão aí para os direcionamentos das sessões e orientava de, olha, a gente já conversou sobre isso, vamos lá, vamos se abrir. Então, ele era, de fato, um padrasto presente, né, respeitando ali essa construção de vínculo com a Larissa, que era a criança, e também dando esse suporte de que, olha, você precisa sim andar com as próprias pernas, eu estou aqui para te apoiar, mas e aí, como que vai ser? Você já sabe como, sei lá, vai lá no banco e cuida das nossas finanças? Como que é? Se intere sobre a nossa vida. Né? Então, foi bem interessante enxergar esse processo acontecendo durante as sessões. E aí, assim, é importante porque, assim, tudo foi falado, nada foi escondido. Eu falo isso porque, às vezes, assim, a gente pega profissionais que... Mas eu posso perguntar isso para a família? Eu falo, gente, se a gente não pergunta, a família não fala. Começa daí. Então, assim, a gente tem que ser muito honesto e transparente. São questões, às vezes, difíceis, mas precisa ser falada. Eu tenho um exemplo, assim, que uma vez eu estava dando supervisão para um grupo terapêutico que estava atendendo um caso de violência doméstica do judiciário. Né? Então, assim, quando eu fui começar a supervisão, o grupo já estava no 4º atendimento. Aí eu perguntei assim, quanto à questão da violência doméstica, né? O que a esposa e os filhos trazem? Olha, a gente ainda não perguntou. Eu falei, escuta, vocês estão atendendo um caso de família que veio pelo judiciário de violência doméstica. A primeira pergunta que você tem que fazer é se o marido bate, quando bate, se ele continua batendo. Como que está a história da família nesse tema da violência doméstica? Se vocês não perguntam, mas a gente acha que ele não bate mais nela. Eu falei, mais, menos, quanto que ele bateu, quanto que é isso? Porque, assim, não é? Existe a violência verbal, a violência psicológica, gente, não é só a violência física. Então, assim, eu quero que vocês cheguem lá e perguntem, assim, literalmente. Eu quero saber como foram e como são, ou se está tendo ainda episódios de violência doméstica. Literalmente, eu preciso saber dessa informação. Aí eles foram para a sessão e perguntaram. Sabe o que a mulher falou? Respondeu, gente, a esposa falou assim, eu estou há 14 anos com ele, há 14 anos eu sofro violência doméstica, eu e os meus filhos. Na 4ª sessão. Então, não adianta a gente querer maquiar e fazer de conta que, né, todo mundo é educado, todo mundo é formado. Para quê? A gente está falando de ser humano, de pessoas reais, que sofrem, que passam situações reais. Então, eu preciso me despojar, ir lá e perguntar o que está acontecendo. Porque aí tem como a gente negociar. Eu falei, se eles falarem e confirmarem a violência doméstica, tem que falar assim, olha, vocês não podem, hipótese nenhuma, ter um episódio. Ele não pode levantar a mão nem para você e nem para os seus filhos, pelo menos durante o processo terapêutico que a gente está fazendo para ajudar no judiciário. Não pode, está proibido. Caso você levante a mão, os filhos ou a esposa, para comunicar a equipe terapêutica para a gente tomar uma providência. É isso que tem que ser feito. Porque a gente inibe, inclusive, interrompe um processo de violência. Né? Quando eu não falo nada, o que acontece? Eu vou dando margem. Aí tá, estou atendendo, chega na 8ª sessão, 10ª sessão, ele está batendo nela constantemente e não melhorou nada.
Então, é uma das coisas que o profissional tem que ficar despojado e perguntar todas as coisas. Ah, mas é tão constrangedor, mas é. Teve tinha uma aluna que ela falava assim, mas eu acho que eu fico sendo muito enxerida, sabe, Cléo? Eu falei, mas a terapeuta familiar é enxerida. É uma das características nossas, né? Porque a gente tem que conhecer a história como um todo. Eu sempre falo assim, tanto eu falo para a família, eu tendo a ser honesta demais com vocês, mas eu quero a honestidade de vocês também, porque senão a gente vai lidar com situações totalmente aleatórias, avulsas, assim, que não acontecem. Né? O dia a dia da família é que vai importar para a gente. Então, assim, todas essas questões têm que ser faladas. A gente pode ser o mais educada possível, mais profunda possível, mas são questões que têm que ser faladas. Nessa da violência doméstica, quando a mulher falou isso, e os terapeutas interviram, o marido falou assim, mas um tapinha de amor não dói, né, bem? Ele ainda começou a se justificar. Aí teve um terapeuta que pegou, ainda bem, ele falou assim, isso é primitivo, isso é inaceitável, isso é uma coisa que a gente não vai tolerar e ninguém deveria tolerar na sociedade. Foi quando, sabe, aí o marido caiu em si do que ele estava falando. Olha só, é normal, sabe, tapinha de amor, dar soquinho que não dói, que isso? Ele não dói em quem? Em você não dói, é isso? Porque eu acho que nela e nos seus filhos deve doer muito. Então, assim, é isso, a gente também tem que trabalhar com temas sensíveis de maneira muito direta, e não fazer de conta que a gente, sabe, está participando de um teatrinho. Teatro é aqui, mas a vida deles